Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Olá família, olá amigos, olá irmãos. Hoje, 14 de junho de 2020, e a gente continua aqui nesse grande desafio de quarentena, né? Que não é mais quarentena, já está virando noventena, porque agora 15 de junho ou 17 de junho já fazem 90 dias dessa quarentena, dessa prisão, desse fique em casa, né? Pelo menos em boa parte do Brasil, em algumas partes do Brasil, aqui em São Paulo principalmente. E a gente está aqui, 3 meses sem funcionar o escritório, né? A gente trabalhando aqui de casa, os funcionários da casa deles, e praticamente o comércio de Campinas fechado. Essa semana começou a reabrir, mas escritório apenas 4 horas por dia. E daí eu nem comecei porque não tem como conduzir todo o pessoal para trabalhar apenas 4 horas por dia. Quando chega no trabalho já está na hora de voltar. Mas queridos, todo esse desafio, milhares de pessoas, pelo menos a informação que se tem de milhares de pessoas mortas, né? Foram atingidas por esse vírus. E também não só o problema da doença, o problema econômico também. A gente já vê empresas que não conseguem mais reabrir, comércio fechando, parando. Não temos ideia ainda, né, amados, das consequências de tudo isso que estamos passando. Mas, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo da Palavra de Deus. E o tema que eu trago hoje é o seguinte: será que estamos percebendo e compreendendo os sinais de advertência de Deus? Será que estamos percebendo e entendendo os sinais de advertência de Deus? Será o coronavírus, o Covid-19, uma mula? E se realmente for uma mula, qual a mensagem que está sendo transmitido? Vocês já viram falar do profeta que a mula precisou falar com ele porque ele não percebia os sinais de advertência? Já viram falar do Balaão? Esse profeta, esse fato está narrado lá em Números capítulo 22, mas a história dele é repetida por apóstolo Pedro, capítulo 2, Judas, capítulo 1, e no livro do Apocalipse também. É relatada a história desse profeta, o Balaão. E Deus deu advertência para ele, pelo menos 3 advertências, e ele não viu, ele não percebeu essas advertências. E Deus precisou usar uma mula para falar com ele. Então, queridos, o que eu chamo você a refletir nessa manhã é: será que estamos percebendo e entendendo os sinais de advertência de Deus? Ou será preciso uma mula falar conosco? Será o coronavírus, Covid-19, uma mula? E se é, qual a mensagem que ele está passando? Qual a mensagem de tudo isso, dessa pandemia? Ou será que isso é apenas um vírus criado pelos chineses, que não conseguiram mantê-lo preso no laboratório, e de repente esse vírus escapa e sai espalhando pelo mundo, causando todos esses transtornos no mundo e no Brasil, praticamente parando o mundo, parando as nações e destruindo vidas, milhares de vidas, destruindo milhões de dólares na economia de cada país. Queridos,
Será apenas um sinal, algo natural, algo humano? Ou será sinais de advertência de Deus? Será sinais de advertência de Deus? Pois bem, você sabe que as estradas, elas possuem sinais de advertência, né? Quando determinados locais existe perigo ou situações que exigem cautela e prudência, existem os sinais de trânsito, dizendo a velocidade e dependendo do local, está mandando parar ou mandando reduzir a velocidade, porque tem perigo à frente. E às vezes vai ter situação drástica de perigo iminente, de grave perigo, que os sinais vai ser enérgico e dizendo pare, reduza a velocidade, ou então mude de direção, volte, não continue, porque senão você vai ser destruído. Eu tenho visto, a gente tem visto no Brasil inteiro, vários, centenas de acidentes graves por falta de atenção das pessoas, que não prestam atenção nos sinais de advertência da estrada. Andam de qualquer jeito, dirigem seus veículos como não tivesse nada, não tivesse nenhum perigo. Eu me lembro que aqui em São Paulo, guarda de trânsito já foi morto porque estava atendendo veículo parado no acostamento, com todos aqueles cones avisando que tinha veículo na estrada, os sinais da concessionária, toda aquela sinalização, e de repente vem um caminhoneiro desgovernado, não presta atenção nos sinais e passa por cima de todo mundo. Isso já aconteceu lá em Minas, na BR-040. Um caminhoneiro atropelou um monte de gente, porque não viu os sinais. Gente despercebida, queridos, que não presta atenção nas coisas, não presta atenção na sinalização. E às vezes até eles mesmos se destroem, porque não presta atenção nos sinais de advertência. Queridos, e os sinais de advertência no campo espiritual? O que será que Deus tem nos advertido e quais os sinais de Deus na caminhada espiritual? Você se lembra que na meditação anterior o tema foi quais as bases que estamos construindo a nossa casa espiritual? Elas são verdadeiras ou falsas? Quais as bases? E está dentro desse assunto. É uma segunda lição dentro do mesmo assunto. Estamos percebendo os sinais de advertência para detectar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso? Estamos prestando atenção aos sinais de advertência? Ou será que Deus vai precisar fazer como Balaão, usar uma mula para falar com a gente? Queridos, milhares de pessoas, como na ministração anterior, no planeta, adotaram a teoria e a doutrina de que a verdade, justiça, ética, certo e errado, bem e mal, não são conceitos absolutos, não são verdades absolutas. Cada um pode fazer a sua verdade segundo eles, cada um pode fazer a sua ética, seus princípios. O certo e errado, segundo essa doutrina, depende de cada pessoa, de cada país, de cada povo. Logo, a única regra, segundo eles, que é válida, é o que cada um acha certo. Esse é o conceito do relativismo que falamos na lição anterior. O conceito também do laico, da laicidade. Então, o que é o relativismo? Relativismo é aquilo que não tem um caráter único e absoluto. É coisa que comporta questionamento, que não é... Por exemplo, a verdade, segundo eles, a verdade não é um conceito fechado, não existe verdade absoluta, segundo eles, segundo essa teoria, que o mundo inteiro, milhões estão caminhando por ela. Verdade, ela não é absoluta, depende de cada pessoa, segundo eles, depende de cada povo, depende do conceito que cada um tem para a verdade, para a ética, comportamento certo, comportamento correto. Depende de cada pessoa.
Segundo eles, o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. O que é certo para um pode não ser certo para o outro. E o que é errado para um pode não ser errado para o outro. Então, verdade, justiça, bem, mal, certo, errado, segundo eles, depende de cada povo, de cada circunstância e de cada pessoa. Então, queridos, relativismo é isso. Não existe verdade absoluta, não existe Deus, não existe verdade absoluta, não existe certo ou errado, não existe bom e verdade, bem e mal, no conceito absoluto. Isso depende de cada pessoa. Assim, para eles, queridos, o bem é tudo aquilo que a sociedade acha que é bom. Aquilo que a sociedade, que a maioria entender que é bom, é o bem. Aquilo que a sociedade entender que é mal, é o mal. Então, se a sociedade entender que algo errado é bom, passa a ser bom. E se a maioria entender que algo que é bom é mal, isso vai passar a ser mal. Então, queridos, é uma distorção da verdade, uma distorção dos princípios, uma distorção daquilo que Deus nos ensina. Aliás, é uma negação de Deus e de sua palavra. Sabe por que é negação? Porque Jesus Cristo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus está dizendo que Ele é a verdade. E Ele diz também que a sua palavra é a verdade. Existe verdade absoluta. Deus, Ele é a verdade. Mas se para milhões Deus nem existe, e se para milhões verdade não existe, e se Deus não existe verdade, porque Deus diz que a verdade é Ele. E se para milhões Deus não existe, evidentemente que vão ter que concordar com eles que a verdade para eles não existe, porque eles excluíram a verdade que é Deus, então ficaram sem a verdade. Excluíram a luz e ficaram com as trevas. É o que Jesus falou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Mas se as pessoas rejeitam a luz, vão ficar nas trevas. E quem anda nas trevas não sabe de onde vem nem para onde vai. Queridos, mas esse engano do relativismo já entrou na igreja? Ou é só lá no mundo? Outra coisa, a doutrina do laico, da laicidade, que é essa guerra que a gente vê no Brasil e no mundo, proibir falar de tudo que é de Deus na escola, não se pode falar nada que é de Deus, nem da religião na escola, nem nas faculdades, nas escolas, em lugar nenhum público não se pode trazer nada de Deus, porque diz que não se pode misturar Deus com governo, religião com governo. Ou seja, laicidade é a hostilidade à influência e ao controle da igreja, da religião, sobre a vida intelectual, moral das pessoas, sobre as instituições, sobre o serviço público. Então, esse outro conceito de laicidade é o seguinte: não queremos Deus na escola, não queremos Deus no nosso governo, não queremos Deus no nosso país. Não queremos Deus, não precisamos de Deus. Esse é o conceito do mundo aí fora. E os nossos filhos têm sido ensinados dessa doutrina diabólica e satânica. Queridos, isso é a doutrina do anticristo. Se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que quer se assentar no trono como se fosse Deus. Essa é a doutrina do anticristo. Essa é a doutrina da besta do Apocalipse. Mas, queridos, essa doutrina, essa operação do erro, está apenas no mundo ou tem chegado na igreja? E é isso que que é o tema dessa meditação hoje. Será que Deus tem nos dado sinais de advertência de que, quem sabe, alguma coisa no nosso caminho precisa ser revisto? Balaão
lá de Números 22, ele era um profeta de Deus. Ele falava com Deus, está lá em Números 22. Ele orava a Deus e Deus falava com ele. Era um homem que falava com Deus e Deus falava com ele. E a Bíblia diz que ele era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. A história lá no capítulo 22 diz que ele era um homem que quem ele abençoasse era abençoado, quem ele amaldiçoasse era amaldiçoado. A Bíblia menciona lá também que ele era um homem de oração, ele falava muito com Deus e Deus falava com ele. E mesmo assim a Bíblia diz que Balaão foi encontrado andando num caminho perverso e Deus interrompe o seu caminho e atravessa na sua frente para matá-lo e destruí-lo. Deus atravessa na frente de Balaão, o profeta, para matá-lo, para destruí-lo. E ele não percebe que o seu caminho era perverso. Eu convido você para lermos a Bíblia, um pouco dessa história no no livro de Números 22. A Bíblia conta que o povo de Israel estava saindo do Egito, da escravidão, e indo para a terra de Canaã, que era a terra da promessa de Deus. E ao sair do Egito e caminhar pelo deserto até chegar à terra de Canaã, eles passaram por diante de várias nações, de vários povos. E por onde eles passaram, os povos ficaram angustiados e aflitos, porque Israel saía destruindo e vencendo quem se levantasse contra eles, porque Deus estava com eles. E a Bíblia fala que dois povos, Moabe e os midianitas, ficaram assombrados com a passagem de Israel. E no capítulo 22, versículo 3, a Bíblia diz que Moabe temeu muito diante do povo de Israel, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe, disse aos vizinhos medianitas, esse povo que vem vindo aí, essa congregação vai lamber tudo que eles encontrar pela frente, inclusive a nós. E daí eles pegaram e mandaram mensageiros. O rei de Moabe, chamado Balaque, mandou mensageiros junto com os medianitas a Balaão, que era um profeta de Deus que morava em Pitor, e mandou chamá-lo. Esse profeta de Deus é aquele que quem ele abençoava era abençoado, e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. E ele manda mensageiro, o rei manda mensageiro chamar o Balaão e diz para Balaão, vem e amaldiçoa esse povo, porque é mais poderoso do que eu. Quem sabe você amaldiçoando, eu vou conseguir ferir esse povo de Israel, e lançá-lo fora. Porque a gente sabe que quem tu abençoa será abençoado, e quem você amaldiçoa será amaldiçoado. Então os anciões dos Moabitas e dos Midianitas foram lá com presentes visitar o Balaão e levaram o recado do rei para que Balaão fosse lá na sua terra amaldiçoar o povo de Deus. Essa é a introdução dessa história. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá no Balaão, eles contaram para o Balaão o que eles vieram fazer e o que o rei tinha mandado falar para ele. E Balaão, versículo 8, diz assim, vocês ficam aqui essa noite, porque então, queridos, Balaão diz para os mensageiros do rei, vocês fiquem aqui essa noite, porque eu vou consultar a Deus, eu vou falar com Deus. E Balaão diz o versículo 8, e disse, Balaão, passai essa noite aqui, e eu vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, o filho de Zippor, o rei dos Moabitas, os enviou, dizendo,
Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem e amaldiçoa esse povo para que eu possa pelejar contra ele e possa expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Queridos, essa primeira parte desse capítulo mostra a história, o fundo de pano dessa história, o Balaque mandando seus servos chamar Balaão, o profeta de Deus, para que fosse na sua terra amaldiçoar o povo de Deus, para que assim ele pudesse destruir, prevalecer contra o povo de Deus e pudesse destruí-los. Balaão vai consultar Deus para saber qual era a posição de Deus, e Deus responde para ele: Balaão, não vai com eles e não vai com eles e não amaldiçoa esse povo, porque esse povo é abençoado. Portanto, esse povo é povo abençoado, você não pode amaldiçoá-lo. Queridos, entretanto, não obstante Deus ter dito para Balaão: não vai e não amaldiçoa, porque esse povo é abençoado, Balaão insiste em teimar e perguntar para Deus o que ele faria. O que acontece? Ele recebe a palavra de Deus, que não é para amaldiçoar e nem para ir. Ele chega para os servos do rei e disse: olha, eu não posso ir porque Deus não me permitiu. E os chefes, os empregados do rei, os chefes do rei, voltam para o rei e dizem: olha, eu não trouxe Balaão porque ele disse que Deus não permitiu ele vir. E a Bíblia diz que que o rei manda outros encarregados mais honrados do que aquele, levando presente para Balaão, levando prêmios para ele, levando uma boa recompensa, e manda voltar para ele e diz: olha, estou trazendo uma grande recompensa, um grande presente para você, mas o rei está te chamando para você ir lá, porque ele insiste que você deve amaldiçoar esse povo. E no retorno esse segundo grupo que volta a Balaão, ao receber novamente esse segundo grupo, ele ouve o que esse povo estava dizendo, o que esse grupo estava dizendo, e ele insiste em voltar a Deus. A Bíblia diz que Balaão disse para eles novamente: ó, vocês ficam aqui essa noite que eu vou novamente falar com Deus. E o que Deus falar, eu vou falar com vocês. Queridos, Deus não já tinha falado para Balaão de maneira objetiva: não vai e não amaldiçoe. Não amaldiçoes esse povo, porque é povo abençoado. Mas Balaão insistiu em falar com Deus novamente. Olha o que diz a Bíblia. A segunda vez: e ele diz para aqueles moços: passai a noite aqui e eu vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram ali com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens? E Balaão fala novamente: quem são esses homens? E Deus reitera: olha, não vá com eles, não amaldiçoa, porque é povo abençoado. E na segunda vez, ele faz a mesma coisa. Ele diz para os servos do Balaque: fique aqui em casa e eu vou perguntar para Deus o que eu posso falar para vocês. Queridos, olha o resultado disso, o resultado da desobediência à palavra de Deus. Deus não já tinha dito anteriormente que não era para ir e que não era para amaldiçoar o povo? Então, o que ele tinha de quando o rei insiste com ele? Primeiro, ele não tinha que ter recebido esse povo a segunda vez. Segundo, ele não tinha
que ter falado para o povo que ia perguntar para Deus. Ele já tinha a palavra de Deus. Ele já tinha a palavra expressa de Deus. Não vai e não amaldiçoa. Queridos, ele relativizou a palavra de Deus. Deus falou que não é para ir, que não é para amaldiçoar, mas o rei voltou, agora trouxe um monte de prêmio aí, de presente para mim, e quem sabe eu não posso ajudar o povo, ajudar o rei. O presente, o dinheiro, o prêmio, falou mais alto no coração do profeta. Queridos, o perigo da cegueira espiritual, o perigo da desobediência à palavra de Deus, o perigo da relativização da palavra de Deus. E ele não percebe os sinais de advertência. O que acontece? O que acontece? Ele vai consultar a Deus e veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu contra ele, porque ele ia. Ele foi, não era para ir. E você vai dizer, mas Deus disse, se eles vierem, você vai com ele. Só fala aquilo que eu mandar falar, mas você vai. Queridos, era a vontade de Deus ou era a vontade permissiva de Deus? A vontade de Deus já tinha sido revelado na consulta anterior. E a vontade revelada na consulta anterior era: não vai com eles e não amaldiçoes o povo, porque ele é povo abençoado. Essa segunda consulta era o homem desobedecendo a Deus, era o profeta desobedecendo, não dando atenção à palavra que Deus já tinha falado. Deixa eu tentar mais uma vez ver o que Deus está pensando. Queridos, o que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido de Deus? Quantas vezes Deus tem que falar comigo e com você? Quantas? Quantas vezes Deus tem que falar? 2, 3, 10, 100? E a gente vai relativizando. Não é bem assim. Não é bem assim. Queridos, olha o que diz a Bíblia. Deus disse: se vierem, você vai, mas fala só aquilo que eu te mando. E ele rapidamente abalda, prepara a jumenta, o seu animal, e vai com eles. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra o profeta. A ira de Deus se acende. E o que aconteceu? E o anjo do Senhor pôs-se-lhe ao caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. E viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede do outro lado e apertou o pé de Gideão, de Balaão, contra a parede. E a jumenta, primeiro ela tentou fugir do anjo para um lado, aí ela fugiu para um lado, aí ela voltou para o caminho, ela vê o anjo de novo com a espada na mão, aí ela foge para outro lado, e daí ela encosta em algo que aperta o pé do Balaão, e ao tentar se desviar do anjo, porque o anjo estava com a espada na mão, e o Gideão espancando a mula, espancando o seu animal. E a Bíblia diz o seguinte,
E Gideão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou adiante e se pôs no lugar estreito, onde não havia caminho para que pudesse se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O anjo então tenta fechar do lado esquerdo, a jumenta foge para o outro lado. O anjo atravessa do lado direito, a jumenta tenta fugir. Aí o anjo se coloca num lugar fechado que não tinha um paredão, que não tinha saída nem para a esquerda nem para a direita. Sabe o que a jumenta fez? Ela se deitou no chão. Ela parou. Ela não continuou a caminhada. E o Gideão espanca a jumenta, bate na jumenta porque queria que ela continuasse o caminho. Qual o caminho? Ir desobedecendo a palavra de Deus, falar com Balaque, quando Deus tinha dito que não era para ir e não era para ir amaldiçoar o povo. Mas ele estava desobedecendo e indo. E aí alguém diz, não, mas Deus falou que ele podia ir. Deus falou para ver a obediência dele. Deus estava provando a obediência desse homem. Isso não era a vontade de Deus, era a vontade permissiva. Queridos, quando a gente brinca com a palavra de Deus, quando a gente distorce a palavra de Deus, quando a gente interpreta a palavra de Deus do nosso jeito, quando a gente relativiza a palavra de Deus, quando a gente pega o que Deus falou que não é para fazer e a gente acha um jeitinho para fazer do nosso jeito, distorcer a Bíblia, cuidado, queridos, porque Deus pode até permitir para ver o que a gente vai fazer. Mas saiba de uma coisa, assim como a ira de Deus se acendeu contra Balaão, ela pode estar contra nós. E aí vem a pergunta, queridos, as tempestades que temos passado na vida, as tempestades que eu e você temos passado, até chegar aqui, as tempestades que esse mundo tem passado, as tempestades que o Brasil está passando, essa pandemia, esse coronavírus, queridos, isso não será sinais de Deus dizendo que nós estamos no caminho perverso? Nosso caminho está errado e nós não estamos percebendo? O Gideão não percebeu, para ele estava no caminho certo. E a mula parou, a mula desvia para um lado, ele bate na mula. A mula desvia para outro, ele bate na mula, espanca a mula. A mula se deita no chão porque o anjo está com a espada e o objetivo do anjo não era matar a mula, era matar o Balaão. E a mula estava protegendo o Balaão. Queridos irmãos, será que estamos prestando atenção nos sinais de Deus? Deus está falando com a gente através da circunstância. Qual a interpretação que nós estamos fazendo desses sinais? Qual a interpretação, querido, estamos fazendo desses sinais? E os sinais para Gideão estão aí. O anjo com a espada querendo destruí-lo, interrompendo a sua caminhada e dizendo para ele, para, porque o caminho que você está caminhando é iníquo, é errado, eu vou destruí-lo, eu estou irado com você, você está no caminho errado, você é um homem de Deus, você fala comigo, fala, você ora, você é uma pessoa de oração, eu uso você, eu uso, mas seu caminho é perverso diante de mim. Meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, pastores, líderes, nosso caminho que estamos caminhando, será que é um caminho aprovado por Deus ou é um caminho reprovado por Deus? O que essa pandemia está ensinando para nós? Qual a mensagem? Não será uma mula falando com a gente, porque Deus já deu outros sinais para trás e nós passamos batido, queridos. 3 sinais aí. O anjo aparece do lado direito, a mula foge para o outro lado, o anjo salta do lado esquerdo, dizendo para a sua caminhada, e o Gideão insiste. A mula se deita no chão porque não tem por onde passar, e o Gideão insiste no seu caminho. Eu quero continuar assim, eu quero ir falar com o Balaque, eu quero amaldiçoar o povo. Querido, você é um profeta de Deus? Não importa se você é líder ou liderado, você é um homem de Deus que recebeu um dom e uma palavra de Deus para transmitir? O que você está fazendo com esse dom? O que você está fazendo com essa dádiva? Você está fazendo o que Deus te manda fazer?
você está fazendo aquilo que interessa para você ou que interessa para as pessoas? Você está transmitindo o quê? Aquilo que agrada as pessoas? Você tem torcido a Bíblia e a palavra de Deus e levado aquilo que é agradável para as pessoas? O que nós temos feito com os nossos dons e ministério? Olha o que Gideão estava fazendo com o dom dele. Olha o que ele estava fazendo. Ele estava vendendo o dom por dinheiro para ir lá usar o dom para amaldiçoar o povo de Deus e ganhar dinheiro com isso. O que estamos fazendo com o Evangelho no Brasil? O que estamos fazendo com a igreja no Brasil? 2 Pedro, capítulo 2, fala dos falsos profetas. E das características lá é vender o Evangelho, fazer comércio do Evangelho, das coisas espirituais. Queridos, o que tem sido feito no Brasil em nome de Deus, em nome do Evangelho? O que tem sido feito? E vamos continuar com a palavra. Vamos ver o que acontece nessa história de Balaão. Balaão espanca a jumenta pela terceira vez e o anjo passa adiante e fecha todas as portas, a jumenta deita-se assim no chão, o Gideão se enfurece com a jumenta, queria matar a jumenta, e na terceira vez que ele espanca a jumenta, Deus abre a boca da jumenta e essa começa a conversar com Balaão. E a jumenta fala para o Balaão: que eu te fiz, que me espancaste essas 3 vezes? A jumenta começa a conversar. O homem, um profeta nem percebe que está falando com o animal. E nem percebe que o animal está falando com ele. A jumenta começa a perguntar para ele: por que você me espancou essas 3 vezes? E ele responde: porque você zombou de mim. Quem dera eu tivesse uma espada aqui, eu teria te matado. Ele fala para a jumenta que se ele tivesse uma espada, tinha matado a jumenta. E o que acontece, queridos? Deus abre os olhos do Balaão. Então o Senhor abriu os olhos do Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí hoje para ser o teu adversário. Deus saiu ao encontro do profeta não para usá-lo, querido, mas como seu adversário. Eu saí hoje como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não tivesse se desviado diante de mim, na verdade, eu agora haveria te matado, e a ela deixaria com vida. Caminho perverso diante de Deus. Um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que recebia a palavra de Deus e levava a palavra de Deus ao povo, andando num caminho perverso diante de Deus. E Deus sai ao encontro dele, não mais para usá-lo, mas como adversário dele. Queridos, irmãos e irmãs do Brasil, igreja brasileira, pastores e pastoras, obreiros, evangelistas, bispos, enfim, lideranças evangélicas no Brasil. Deus tem saído à nossa frente para nos usar como nosso líder ou como nosso adversário. Olha o que aconteceu com Gideão, queridos. Olha o que aconteceu com Gideão. Olha o exemplo claro aqui. O caminho dele era perverso diante de Deus, desobediência à palavra de Deus, relativização da palavra de Deus. Deus falou que não é para ir e que não é para amaldiçoar, mas quem sabe Deus não dá um jeitinho. Queridos, nós estamos acostumados num país do jeitinho, e a igreja tem entrado pelo jeitinho também.
Deus diz que se coloca como adversário de Balaão, mas ele não percebe. Ele espanca a mula, que por 3 vezes dava sinais de que ele não entendeu. O anjo estava na frente dele com a espada na mão para matá-lo. A mula fugia para um lado e para outro, mas Balaão não percebeu os sinais de advertência. Somente após Deus abrir os seus olhos, ele percebeu o perigo que estava à sua frente, o anjo com a espada desembainhada para matá-lo. Balaão pensava que estava agindo certo, fazendo certo, mas Deus lhe disse que seu caminho era perverso diante dele. Na primeira consulta a Deus, o Senhor já tinha dito: não vai e nem amaldiçoa esse povo, porque esse povo é bendito. Mas ele insiste em desobedecer a Deus, em ir ao rei e amaldiçoar o povo. Queridos, Balaão insiste em desobedecer a palavra de Deus e vai novamente consultar a Deus. Desobediência à palavra de Deus é pecado. Qual o caminho perverso de Balaão? Primeiro, relativização da palavra de Deus. Deus disse que não era para ir e nem era para amaldiçoar. Acabou, não tem discussão, queridos. Deus falou, está falado. Queridos, o que está na Bíblia é para ser ensinado e vivido, não é para ser discutido. Estamos cansados de vendo gente distorcendo a palavra de Deus, usando teologias falsas e princípios falsos para distorcer a palavra de Deus, viver uma vida errada e ensinar outros errados a viver errados, distorção da palavra de Deus. Deus tinha dito, não vai nem amaldiçoa esse povo, mas ele insiste em desobedecer a palavra de Deus. Relativizar, queridos, é distorcer a palavra de Deus, de modo que ela fique agradável, de modo a justificar e aprovar condutas e atitudes erradas, de modo que o erro seja considerado como certo, e o certo se pareça errado. Não é essa a conduta da teologia do erro e do mundo que está aí fora? Transformar o certo em errado e o errado em certo? Não é essa a doutrina do diabo e do anticristo aí fora? Mas não é essa também o ensino muitas vezes dentro da igreja? Relativizar a palavra de Deus. Ah, não pode mais pregar esse texto, não pode mais pregar aquele texto, vamos interpretar de maneira certa, vamos suavizar isso. Queridos, primeiro erro do profeta, distorcer, suavizar e distorcer a palavra de Deus. Segundo erro, avareza, amor ao dinheiro. Lá em Pedro, lá em Judas e no Apocalipse fala que a destruição de Balaão foi amor ao dinheiro, amor ao prêmio, o prêmio da injustiça. Queridos, o prêmio da injustiça hoje, qual o prêmio da injustiça hoje? Um evangelho suavizado, distorcido, uma graça barata, não se prega mais a verdade, não se ensina mais a verdade. Não se ensina, poucos ensinam a verdade. Poucos. E quando esses ensinam, entra aqui e sai aqui no ouvido das pessoas, de muitos. Uma das características do tempo do fim é que diz que as pessoas tamparão os ouvidos porque não querem ouvir a verdade. Nos próximos dias vamos estar falando sobre isso. A demonstração do erro de maneira clara dentro da igreja. As pessoas tampam os ouvidos porque não querem ouvir a verdade. E outros não querem ensinar a verdade. Não querem ensinar a verdade. Amor ao dinheiro. Se falar a verdade, quem sabe vai embora aqueles que contribuem. Talvez não tenha como se sustentar. Então vamos suavizar, vamos distorcer a Bíblia, pregar um evangelho bem palatável para as pessoas, de maneira que as pessoas não fujam da igreja, para que se tenha recurso. Avareza, amor ao dinheiro. Foi isso o problema do Balaão. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, mas o dinheiro falou mais alto. Queridos, muitos estão com a palavra de Deus na mão e sabem a verdade, mas não falam,
porque o dinheiro está falando mais alto. Se falar a verdade, quem sabe vai ficar meia dúzia na igreja dele, mas meia dúzia que quer caminhar com Deus. O resto quer caminhar fora da palavra de Deus. Mas continuam assim, porque o amor ao dinheiro está falando mais alto. Avareza, amor ao dinheiro. O rei tentou ajudar, o profeta tentou ajudar o rei em razão do prêmio que ele ia receber. Terceiro erro de Balaão, comercializou as coisas espirituais. Queridos, ele vendeu o dom dele, o ministério dele. Ele vendeu a palavra de Deus. Ele comercializou. Ele trocou tudo isso por dinheiro. Ele se vendeu por dinheiro. Ele vendeu a palavra de Deus por dinheiro. E ele vendeu o povo de Deus. Porque você vai ver nos capítulos seguintes que ele vai, mas Deus não permite que ele amaldiçoasse o povo. Quando ele abria a boca para falar alguma coisa, Deus usava a boca de Balaão em profecia. Você vai ver aí esse homem falando nada menos do que 3 profecias fantásticas, de bênção para o povo de Israel e de maldição para esse povo aí. Ele falou maldição, não porque ele queria, ele foi usado por Deus. E eu vou dizer uma coisa agora, tem muitas pessoas sendo usadas por Deus, falando bênçãos de Deus. Sabe por quê? Embora seja um Balaão da vida que está caminhando no caminho perverso, mas está sendo usado por Deus, sabe por quê? Por causa do povo de Deus. Balaão foi usado em 3 profecias, não por causa que ele era correto, ele foi usado porque ele foi um instrumento para abençoar o povo. Era por causa do povo e não por causa dele. Tem muita gente, tem muitos ministros que Deus ainda usa, não por causa dele, mas usa por causa do povo de Deus, por amor ao povo de Deus, não por amor a ele. Tanto é que o Balaão foi morto depois, destruído. Esse povo também foi destruído. A ira de Deus se levantou. Mas ele foi usado ainda em 3 profecias e abençoou o povo e trouxe maldição para aqueles que queriam que amaldiçoasse o povo de Deus. Por quê? Porque Deus amava o seu povo e usou mula e usou até um Balaão ímpio, desobediente a Deus, para abençoar o seu povo. Quantos que ainda estão pregando, sendo usados por Deus? Sabe por que estão sendo? Porque as pessoas aí fora estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Mas muitos já estão reprovados. Já não são mais profetas de Deus. Deus já não é mais o seu líder. Deus é o seu adversário. Deus está na frente com a espada desembainhada. E não destruiu ainda por misericórdia. Queridos, meus amados, eu caminho para a conclusão dessa começo de ministração nesta manhã, citando o que a Bíblia fala do resultado da doutrina falsa de Balaão, como ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, Deus não permitiu, ao contrário, ele só transmitiu bênçãos. O que ele fez? O coração dele estava tão voltado para o dinheiro que ele não quis perder a bênção do Balaque para ele, o prêmio. Ele não quis perder os dólares, o dinheiro. Aí o que ele fez? Não posso amaldiçoar, eu vou ensinar uma tática para você, Balaque, para o seu povo, que vocês vão destruir esse povo. É o seguinte, Deus falou que esse povo não pode se misturar com nenhuma nação da terra que não é judeu, porque o dia que esse povo se misturar, Deus vai abandonar esse povo. Porque Deus não quer que eles se misturem com gente que viva na prostituição, gente que viva na idolatria. Então, sabe o que vocês fazem? Eu vou ensinar uma tática para vocês levar esse povo à prostituição e à idolatria. As mulheres de vocês são muito bonitas, tem jovens muito, muito bonitas aí. Vocês convençam as mulheres de vocês
a saírem com os homens de Israel, a cometerem prostituição, adultério e levarem o povo de Israel a cometerem adultério e adorar os seus ídolos, adorar os seus deuses, e daí a ira de Deus vai se levantar contra o povo de Deus, e daí eles vão ser derrotados, e vocês vão ser vitoriosos. Então façam isso, levam eles ao pecado. O profeta ensinando os inimigos de Deus levarem o povo de Deus ao pecado. Meus queridos, será que nós não temos profetas falsos hoje, levando o povo de Deus ao pecado, a viverem no pecado, ensinando ao povo de Deus um evangelho distorcido, uma palavra distorcida, para que as pessoas vivam no pecado e sejam atingidos com a ira de Deus? Eles serão atingidos, mas aqueles que andarem no caminho perverso deles também serão destruídos. O povo de Israel foi destruído. A Bíblia menciona isso. O povo de Israel foi destruído. Está lá em Números, capítulo 25, capítulo 31. Numa peste só foi morto mais de 20 mil pessoas. 24 mil foram mortos por causa desse tipo de pecado. Queridos, o coronavírus representa o quê? Será uma mula, como a de Balaão, falando que tem algo errado conosco e que precisamos mudar? Será que nosso caminho também não é perverso diante de Deus? Será que o caminho da igreja no Brasil, da igreja no mundo, não está sendo errado, perverso diante de Deus? Será que não temos coisa que é para parar e refletir? O anjo apareceu diante de Balaão, mandando ele parar. Para, não continue. Seu caminho é perverso. Se você continuar, eu vou te destruir. Eram sinais. Será que as circunstâncias que temos passado e essa que estamos passando não são sinais de advertência de Deus de que o nosso caminho está errado e precisamos parar para refletir? Será? Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Na próxima oportunidade, vamos continuar falando sobre isso. O que aconteceu com Balaão? O que aconteceu com o povo de Deus? As consequências desses pecados com o povo de Deus. Por que a Bíblia do Novo Testamento cita esse exemplo de novo e manda a gente tomar cuidado? Essa mensagem não é só do Velho Testamento. 2 Pedro cita esse exemplo como um mau exemplo de falso profeta. Judas cita a Balaão como falso profeta. E o Senhor Jesus, na carta do Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, cita para nós o exemplo do Balaão como falso profeta, para tomarmos cuidado e aprender com seus erros, para nós não repetirmos os mesmos. Meu querido, minha querida, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Pai, pela dádiva da vida e o privilégio de poder estar aqui, falando com meu irmão, meu amigo, aonde ele estiver nessa hora no Brasil. Obrigado por esta palavra nesta manhã, aonde o Senhor nos desafia. Será que estamos percebendo os sinais de advertência do Senhor? Será que estamos percebendo os sinais? Estamos enxergando, estamos compreendendo os sinais de advertência de Deus, os sinais do pare, reduza a velocidade, examine o seu caminho, se o seu caminho não é perverso diante de mim. Senhor, essa é a palavra nesta manhã. Esse é o acorda do Senhor nesta manhã para mim e para os meus irmãos, para a minha família e para os meus amigos. Pare e examine o seu caminho. Se não é um caminho perverso diante de mim, porque a minha espada está desembainhada, eu estou irado. Senhor, essa é a palavra para nós nesta manhã. O Senhor nos fez parar esses 90 dias. Estamos quase que parados, Deus, materialmente falando, financeiramente falando, e quem sabe espiritualmente falando. Mas será que estamos refletindo como caminhamos até agora? O que temos feito de errado e o que precisamos mudar daqui para frente, Senhor? Ajude a mim
e ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, ajude esse líder, esse pastor, esse obreiro a refletir, Senhor, o que estamos fazendo de errado. Será o coronavírus uma mula que está falando com o mundo, mas está falando com a igreja também? O que precisamos aprender, Senhor? Santo Espírito de Deus, abre os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos do Balaão, para ele ver o que estava acontecendo ao seu redor. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os olhos dos meus irmãos. Abre os olhos da minha família. Abre os olhos da igreja no Brasil. Abre os olhos dos pastores, da liderança. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Nós queremos ver, como o Senhor diz lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, o Senhor diz que a gente é cego, pobre, miserável, desgraçado, cego, pobre e nu. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, acorda-nos, desvenda os nossos olhos, meu Pai. Será que não estamos andando no caminho perverso diante do Senhor? Será que nossas famílias não estão andando no caminho perverso diante do Senhor? Será que nossos filhos, o que é que temos ensinado para nossos filhos? Será que temos deixado eles aprendendo toda a desgraça que está sendo ensinada no Brasil nos últimos anos? Na escola, na faculdade, e as nossas famílias estão se afastando do Senhor e nós estamos cegos e não estamos enxergando, Pai. Acorda-nos, eu te suplico, eu clamo a Ti, Senhor, por misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, abre os nossos olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe você. Medite nessa palavra e até a próxima oportunidade. Amém.